É, Sejam todos muito bem-vindos a mais um mergulho profundo no espaço de reflexão do nosso Café Filosófico. É um privilégio imenso ter a companhia de quem nos escuta hoje. Uma alegria enorme estar aqui mais uma vez. E o tema central desta nossa conversa de hoje toca naquilo que talvez seja a busca mais fundamental da nossa experiência humana, não é? Sem dúvida, a grande questão do significado. Exato. Como, afinal, encontramos significado na vida? E para guiar essa jornada, a gente vai desconstruir uma coleção riquíssima de estudos da psicologia cultural. O nosso ponto de partida é o trabalho recém-lançado agora de 2025 do psicólogo Stephen Hayne. Ele investiga um fenômeno que parece, à primeira vista, um paradoxo gigantesco. É um paradoxo bem doloroso, na verdade. Sim, porque sociedades tão ricas e modernas frequentemente relatam um vazio existencial tão profundo. Então, a nossa missão aqui é entender a anatomia do propósito. Perfeito. Mapear essas engrenagens psicológicas invisíveis. Isso, aquelas que nos dão a convicção de que a vida vale a pena. E mais importante, investigar o que acontece quando essas engrenagens falham. E nos deparamos com aquela sensação do absurdo, não é? E antes de iniciarmos essa descida às águas mais profundas da mente, eu gostaria de deixar um convite muito afetuoso a todos que formam a nossa comunidade. Por favor. Se ao longo desta nossa reflexão, quem nos acompanhar encontrar algum valor, algum conforto intelectual ou até uma faísca de autoconhecimento, pedimos gentilmente que apoiem a missão do Café Filosófico. Curtir e compartilhar essa conversa com aqueles que também buscam respostas profundas é o que mantém este nosso espaço vivo. É um gesto simples, mas de um impacto imenso para a continuidade desse trabalho. Com certeza. E para começar a desvendar esse mistério do significado, a gente precisa olhar para um conceito muito presente na pesquisa contemporânea: as populações weird. Ah, sim, a sigla weird. Isso. É uma sigla em inglês para descrever sociedades que são ocidentais, educadas, industrializadas, ricas e democráticas. E o dado que salta aos olhos nesses estudos sociológicos é, no mínimo, contraintuitivo. Bastante contraintuitivo. Cidadãos de países consideravelmente mais pobres muitas vezes relatam níveis de significado na vida, níveis muito maiores do que os cidadãos dessas nações hiperdesenvolvidas. É fascinante. É curioso, porque a nossa intuição natural diz que, bem, o conforto material deveria ser o passaporte garantido para uma vida plena. Exato. Mas parece que a abundância material traz consigo uma espécie de fardo. O fardo da escolha constante. O fardo da escolha. Se a gente imaginar o cenário moderno, digamos, um aplicativo de relacionamentos. A pessoa tem literalmente milhões de opções ali, deslizando na tela. No papel, isso seria o ápice da liberdade amorosa. A narrativa predominante é essa, não é? A narrativa da autonomia absoluta nas sociedades weird. A ideia de que quanto mais escolhas uma pessoa tiver, mais livre e mais feliz ela será. Mas na prática, cada deslize na tela se torna uma pequena crise existencial. Exatamente. Uma crise sobre se há alguém melhor na próxima foto. É. E a psicologia nos mostra isso com muita compaixão pelas dores modernas. Essa vastidão de opções gera uma ansiedade crônica. É paralisante. Há séculos, o destino de um indivíduo era amplamente herdado. A profissão passava de pai para filho. Exato. O lugar onde se vivia raramente mudava, os laços matrimoniais já estavam meio que traçados pela comunidade. Havia pouca liberdade, sim, mas havia uma imensa certeza existencial. Uma âncora. Uma âncora. Hoje, o roteiro se inverteu. Exige-se que o indivíduo seja o único, o exclusivo arquiteto do seu destino. E o custo neurológico disso, é monumental. A pessoa passa o tempo todo tentando racionalizar, não é? O tempo inteiro. Cada escolha profissional, cada mudança de cidade, a mente fica exausta tentando provar para si mesma que tomou o caminho certo. É um cansaço mental brutal. E é interessante notar como isso se reflete naquela famosa curva da felicidade que os pesquisadores tanto discutem. Ah, a curva em formato de U? Essa mesma.
Os dados apontam que a sensação de significado costuma dar um salto gigantesco após os 50 anos de idade. É libertador, de certa forma. Tem uma paz quase cômica nisso. Chega um momento em que a pessoa finalmente aceita que não será um astronauta, não será um astro do rock. Que não vai mais mudar de carreira radicalmente. Isso. O alívio de abandonar essas infinitas possibilidades irreais. Parece que é aí que a vida ganha um contorno mais sólido. É vital que a gente acolha essa dor moderna sem qualquer traço de julgamento. Sentir um vazio no meio da abundância material não é, veja bem, não é um sinal de fraqueza de caráter. Não é ingratidão. Não de forma alguma. É um peso estrutural da modernidade. O cérebro humano fica sobrecarregado tentando processar o e se. E se eu tivesse feito diferente? Esse arrependimento crônico corrói o sentido da vida. E essa curva da felicidade após os 50 anos ilustra isso. Ilustra maravilhosamente bem a sabedoria do amadurecimento. A mente, já exausta de ser a arquiteta implacável do futuro, passa a aceitar os caminhos trilhados. Foca no aprofundamento das relações em vez da expansão infinita das opções. O que nos leva perfeitamente a um pilar absolutamente essencial da nossa existência: a conexão com os outros. O alicerce biológico. Sim, porque olhando para a biologia da coisa, o isolamento não é só uma questão de tristeza poética ou melancolia. Os dados apontam algo assustador. Muito assustador. A solidão crônica, a falta de vínculos sociais profundos, tem um impacto de mortalidade no corpo comparável a fumar 15 cigarros por dia. 15 cigarros por dia. É um risco físico mensurável. Como é que a biologia explica essa dependência tão visceral que nós temos de outras pessoas? Essa estatística quebra completamente aquela ilusão de que somos ilhas independentes. Nós não somos seres sociais apenas por uma conveniência cultural. Nós somos desenhados química e biologicamente para conexão. Tá no hardware do cérebro. Exatamente. Quando investigamos a raiz do significado, precisamos observar como o nosso cérebro lê a rejeição. Há estudos belíssimos de neuroimagem. Os voluntários jogam um jogo de computador super simples chamado Cyberball. Aquele de passar a bola, certo? Isso, eles ficam ali passando uma bola virtual para outros avatares na tela, só que em dado momento os pesquisadores programam o jogo para excluir o voluntário. Ele fica só assistindo os outros jogarem. Sendo deixado de lado. Exato. E o que acontece no cérebro dessa pessoa é monumental. A exclusão social, mesmo vinda de estranhos num jogo virtual, ativa os mesmos centros neurológicos que processam a dor física extrema. Nossa. Ou seja, na linguagem do nosso sistema nervoso, o cérebro não diferencia um osso quebrado de um coração partido pelo isolamento. É uma dor literal, perfeitamente literal e palpável. O cérebro dispara um alarme estridente de sobrevivência. Porque no passado isso era uma sentença de morte, não é? Sim, na nossa longa história evolutiva nas savanas, ser isolado do bando não significava ter um tempo tranquilo para refletir. Significava morte certa por predação ou fome. Faz todo sentido. Portanto, pertencer a um grupo, importar-se com os outros e ser alvo de cuidado autêntico não é um luxo que a gente busca depois de pagar as contas. É o alicerce que afasta o niilismo. A solidão crônica dissolve esse tecido defensivo. Deixando o indivíduo exposto a um frio existencial. Um frio devastador. E pensar nessa nossa existência ter sido em conjunto com outras pessoas abre espaço para o próximo passo da nossa reflexão de hoje. A maneira como contamos a história de quem nós somos. A narrativa interna. É impressionante parar para analisar como a gente se convence de que uma criança de 5 anos, cheia de medos, e um adulto de 45 anos com corpo, células e visão de mundo completamente diferentes são exatamente a mesma pessoa. A psicologia chama isso de continuidade do eu, self-continuity. Continuidade do eu? É essa ponte imaginária entre o passado e o presente que ancora a nossa sanidade, não é? É um dos milagres mais delicados da nossa psique. Essa narrativa coesa costura as nossas memórias fragmentadas. Sem essa história constante, a realidade desmorona. E o que acontece quando essa linha do tempo sofre uma ruptura violenta? Quando a linha se rompe de forma abrupta, o resultado é o que os existencialistas chamam de o terror do absurdo. E observamos isso com profunda empatia em casos de traumas severos ou deslocamento cultural forçado.
como o caso das primeiras nações no Canadá. Um exemplo historicamente devastador. Quando essas populações indígenas foram arrancadas de suas raízes por políticas assimilacionistas proibidas de falar o próprio idioma, separadas de suas terras ancestrais, não houve só uma perda material. Houve a quebra dessa continuidade. A ruptura absoluta da continuidade do eu. Sem a ponte com o passado, o presente perdeu a coerência. O futuro virou um vazio. As taxas de suicídio resultantes foram alarmantes, refletindo uma dor incalculável de não saber mais a que história se pertence. Uma dor inimaginável. Mas a literatura também mostra um lado de esperança nisso, não é? A recuperação dessa identidade funciona como um antídoto. Sim. Quando essas comunidades conseguem resgatar laços com a herança, ensinando o idioma novamente, retomando o território, os índices de bem-estar disparam. A continuidade do eu é restaurada. Agora, é impossível não contrastar essa necessidade vital de coerência com as estratégias obscuras aplicadas para controle de indivíduos ao longo da história. Ah, as táticas de manipulação psicológica. Exato. O método Zersetzung, que pode ser traduzido como decomposição, utilizado pela Stasi, a polícia secreta da Alemanha Oriental, explorava exatamente essa fragilidade. É um exemplo assustador de desconstrução da mente. De forma puramente clínica, apenas relatando o fenômeno documentado, a gente vê que os agentes não recorriam à violência física tradicional. Eles invadiam secretamente a casa dos opositores e simplesmente moviam os móveis de lugar por alguns centímetros. Trocavam o café comprado por outra marca. Isso. Alteravam a ordem dos livros na estante. Pequenas coisas. É um ataque cirúrgico. O objetivo do Zersetzung era decompor a realidade da vítima sem deixar marcas físicas. Ao alterar o ambiente íntimo do lar, de maneiras quase imperceptíveis, eles atacavam o núcleo dessa continuidade do eu. A pessoa começava a duvidar da própria memória. Completamente. Se o indivíduo tinha certeza de que comprou açúcar e encontrava arroz, a confiança nas próprias percepções ruía. O ambiente familiar tornava-se hostil. Essa tática metódica induzia artificialmente a sensação do absurdo. A mente entra em colapso pela dúvida. Exato. O significado evapora pela absoluta falta de sentido da própria realidade. E essa fragilidade da mente sob o peso da quebra de coerência nos obriga a olhar para a nossa fragilidade definitiva, a biologia, a nossa finitude. O grande tabu. Diferente de outros animais, nós não lidamos apenas com o presente. Isso nos leva a uma descoberta fascinante da psicologia cultural, a teoria do gerenciamento do terror. Uma teoria fundamental. Há sempre aquela menção ao caso do chimpanzé Reu. Após uma doença grave, ele ficou paralisado, tetraplégico, mas continuava a brincar e rir na medida do possível, sem demonstrar nenhum pânico existencial sobre o futuro dele. Os animais vivem o agora. Mas nós, humanos, temos o peso do córtex pré-frontal. Temos plena consciência de que vamos morrer. Como nós suportamos esse pânico invisível enquanto tentamos levar uma vida normal? A história do Reu é uma metáfora poderosa. Animais sentem dor e luto imediato, mas não carregam o fardo da antecipação da própria não existência. A teoria do gerenciamento do terror postula que essa consciência lúcida da morte geraria um pânico paralisante se não tivéssemos desenvolvido defesas psicológicas. Defesas ao longo de milênios. Exato. Basicamente, quando as pessoas são confrontadas com lembretes da mortalidade, elas reagem agarrando-se ferozmente à sua cultura. A cultura funciona como um escudo contra o esquecimento. Bandeiras nacionais, monumentos. Tradições, dogmas, tudo isso passa a ser defendido com unhas e dentes para ancorar nossa existência em algo permanente. Então, no fundo, construir uma pirâmide colossal no Egito, ou comprar um relógio de luxo para ostentar status, ou brigar ferozmente por uma ideologia na internet, nascem da mesma raiz, da recusa em aceitar que somos apenas animais passageiros. Por mais desconfortável que seja admitir, as pesquisas indicam que sim. A nossa civilização é um complexo mecanismo de defesa contra a impermanência. Tentamos criar projetos de mortalidade simbólica. O corpo biológico perece, mas a obra fica.
isso, a pátria sobrevive, a arte sobrevive, o legado familiar. E nós fazemos isso também rejeitando a nossa natureza puramente animal. Através de tabus? Sim, tabus extremamente complexos em torno de funções corporais, de higiene, numa tentativa inconsciente de dizer a nós mesmos que não somos como o resto do reino animal, que temos uma essência eterna. É uma mudança de perspectiva gigantesca. Geralmente a gente olha para rituais e dogmas só como fenômenos curiosos, mas eles foram as ferramentas psíquicas que permitiram à humanidade domesticar o terror da morte. Sem criar esse significado transcendente, talvez nunca tivéssemos encontrado a paz de espírito mínima para plantar colheitas, cooperar em larga escala ou desenvolver a ciência. A ilusão de permanência nos permitiu agir. Brilhantemente colocado, substituímos o terror pela construção de significado compartilhado. E trazendo toda essa busca por significado e imortalidade para o chão de fábrica do nosso dia a dia, para a segunda-feira de manhã. Uma grande parte do tempo da humanidade é gasta no trabalho. A maior parte do nosso tempo ativo, na verdade. E as pesquisas fazem uma distinção crucial entre um emprego regular, uma carreira estruturada e um chamado, a tal da vocação. Hoje há uma ansiedade enorme sobre encontrar o propósito. Como o trabalho se encaixa nisso? Essa distinção é vital. O conceito clássico define um emprego de forma transacional, só para pagar contas. A carreira adiciona a camada do status e crescimento, mas a vocação toca numa raiz muito mais profunda. Qual seria essa raiz? O que os psicólogos chamam de mattering, a sensação de importar. A armadilha moderna é acreditar que apenas profissões heróicas, médicos, salvando vidas, por exemplo, podem fornecer significado. Que o propósito precisa ser grandioso. Exato. Mas o trabalho ganha um sentido transformador simplesmente quando a pessoa sente que, se ela não estivesse ali executando aquela tarefa, alguém sentiria sua falta. É a diferença entre tentar mudar o mundo inteiro e mudar o mundo de uma pessoa. Um barista que prepara um café com dedicação, decora o nome dos clientes, dá um sorriso numa manhã cinzenta para alguém exausto. Ele está exercendo o mattering. A ausência dele deixaria o dia de dezenas de pessoas visivelmente pior. Isso tira o peso esmagador de achar que o significado só existe nos grandes palcos. Perfeito. O significado é encontrado no impacto relacional, não necessariamente na complexidade técnica da tarefa. Saber que a sua presença preenche uma lacuna emocional ou material na rotina da comunidade. A ideia de que a vida boa é a vida livre de problemas. Dias felizes, confortáveis, conta cheia, saúde perfeita. A visão puramente hedonista. Mas o psicólogo Shigehiro Oishi traz um conceito maravilhoso que desafia isso: a riqueza psicológica. O que significa viver uma vida rica psicologicamente? Oishi nos convida a sair dessa tirania da busca exclusiva pelo conforto. A felicidade hedonista, que busca maximizar prazer e minimizar dor, é maravilhosa, mas não é a única forma de medir o valor de uma vida. O que seria essa riqueza, então? Ele argumenta que uma vida com profundo significado é preenchida por experiências amplas, inusitadas, complexas e frequentemente difíceis. Pessoas que cultivam a riqueza psicológica não fogem da estranheza ou dos desafios. Elas abraçam a complexidade. Sim, a metáfora definitiva que ele utiliza é avaliar a vida a partir do leito de morte. A provocação é viva de tal maneira que a história da sua vida daria um romance espetacular. E um bom romance não é feito só de dias calmos à beira-mar. Jamais. Um romance inesquecível tem tensão, quedas, reviravoltas dramáticas, perdas profundas e superações. A riqueza de contrastes é a matéria-prima do sentido. A tristeza e a dificuldade não são falhas na narrativa. São os capítulos que dão profundidade ao personagem. É fortíssimo. É uma mudança de paradigma. Caminhando para o encerramento da nossa reflexão, destilando tudo isso sobre ansiedade de escolha, pertencimento, continuidade do eu, medo da morte, fica a sensação de que o significado não é um tesouro escondido debaixo de uma pedra. Sem dúvida.
A lição mais profunda das pesquisas é que o significado é uma obra de arquitetura contínua. Algo construído. É algo que o nosso cérebro fabrica e nutre ativamente, através das conexões genuínas, do apoio mútuo, da coragem de aceitar nossas escolhas, sem paralisar no "e se". O sentido da vida é construído dia a dia, com o barro úmido das nossas interações. Um convite para sermos artesãos da própria vida. E para não deixarmos a mente repousar numa conclusão fácil demais, eu gostaria de deixar a todos que nos acompanham uma provocação final, inspirada no conceito de hipermetropia arrependida, a hiperopia. Essa é, talvez, a provocação mais necessária para o século XXI. A hiperfoquia refere-se a esse foco disciplinado e quase doentio no longo prazo, não é? Exatamente. E o questionamento profundo que fica é: será que na busca incansável por construir uma vida perfeitamente segura para um eu do futuro, um eu idoso que sequer existe e pode ter desejos completamente diferentes? Será que não estamos esvaziando a riqueza do agora? Tragicamente esvaziando a alegria, a riqueza de contrastes e o próprio significado do eu que respira, sofre, anseia e vive única e exclusivamente no exato momento do agora. É o perigo de economizar a vida para o amanhã e chegar ao futuro encontrando uma conta bancária cheia, mas uma alma vazia de memórias. Fica essa reflexão poderosa e incômoda para cada um ponderar. Uma excelente reflexão. Em nome de todo o nosso espaço de pensamento, agradecemos imensamente a companhia de cada pessoa que dedicou seu tempo a mergulhar fundo nesta jornada. Muito obrigado a todos. E lembrando, sempre com afeto, se esta conversa trouxe valor ou despertou questionamentos válidos, ajudem a propagar o conhecimento, curtindo e compartilhando esta reflexão com outras mentes inquietas. Até o nosso próximo encontro no Café Filosófico.